Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a gente na nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Supremo Tribunal Federal confirma a lei que exige salas sensoriais para autistas em Taubaté. Este é apenas um dos destaques de hoje. Na hora do papo, vamos receber aqui nos estúdios do Mix o Dr. Bruno Boller para falar sobre o uso da tribuna livre aqui no Legislativo. Quinta-feira é o dia do nosso quadro Pop Verso, seu momento de cultura pop com a nossa estagiária Viviane Ângelo. E vamos falar de música para a geração Z. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quinta-feira, 29 de maio de 2025. O Mix da TV está começando agora. Mais uma quinta-feira aqui na nossa programação, mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E eu quero começar novamente agradecendo o carinho da sua audiência e também a sua participação. Você que está conectado com a gente através das redes sociais, YouTube e Facebook, pelo canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4, muito obrigado pela sua audiência. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Mix da TV. A Tribuna Livre é um espaço democrático onde cidadãos podem se manifestar sobre assuntos de interesse público durante as sessões da Câmara Municipal. E este é o assunto de hoje do nosso quadro Hora do Papo. A Tribuna Livre é um momento de diálogo entre a população e os parlamentares, permitindo que as vozes da comunidade sejam ouvidas e que as reivindicações sejam apresentadas. Para falar mais sobre este assunto, para a gente entender mais sobre esta pauta, a gente conversa agora com o advogado Dr. Bruno Boller. Doutor, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à TV Câmara Taubaté. Boa tarde a todos. Agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês e bater um papo sobre direito e esclarecer a população sobre os direitos e deveres. Bem, a Tribuna Livre é um espaço antes da sessão ordinária, ali onde o cidadão tem esse momento para fazer sua fala, né? Só que a gente tem outros espaços aqui na Câmara, como as audiências públicas também. Qual que é a importância desses espaços para se ouvir a voz da comunidade? Então, acho que o principal ponto é aproximar a população do legislativo. Então, muitas vezes as pessoas reclamam que não têm acesso, que não têm voz, e a Câmara abrir esse espaço é extremamente importante para que o cidadão possa se sentir importante e ser ouvido de fato, não só no dia da votação, mas que ele tenha uma casa do povo realmente aberta para que ele possa vir e expor o que ele pensa de uma maneira cordial, né? E poder, de fato, ser ouvido pelas autoridades municipais. Doutor, esse momento de participação cidadã também está atrelado à questão da transparência quando a gente fala de serviços públicos e políticas? No serviço público, uma coisa puxa a outra, né? Não tem como tirar, né? Então, o cidadão se sentindo parte, podendo vir aqui, aí ele sente de uma forma diferente a importância dele. E ele estando dentro da Câmara, ele consegue ter uma visão diferente. Então ele consegue sentir mais transparência no poder público, já que está abrindo um espaço para ele, e não dele ouvir falar da casa dele. Então uma coisa liga a outra e o cidadão, quando vem, ele consegue enxergar de uma forma diferente. O senhor colocou muito bem, né? A gente às vezes fala de cidadania nos momentos de eleições, a cada 2 anos, a cada 4 anos. Esse espaço aqui dedicado à Câmara, que a gente tem toda semana e também durante as audiências, de que forma a gente pode dizer que isso contribui para o cidadão estar aqui? Mas ao mesmo tempo, doutor, quais são os desafios, quais são as dificuldades hoje que o público tem para acessar e chegar neste local de fala? Então, o interessante é que o cidadão tenha um engajamento, que ele se interesse pelas políticas da cidade, que ele se interesse pelo que realmente está acontecendo no município em que ele mora, né? E que ele não seja um voto e um pagador de imposto. Então, é importante essa aproximação e que o cidadão possa ver outros falando, que ele possa se sentir à vontade para que ele tenha a coragem de vir falar. Porque muitas vezes o cidadão é tímido, muitas vezes ele fica acanhado de vir falar em público. Então é interessante que ele comece a participar da vida política da cidade dessa forma. Veja quando tem a sessão, assista do plenário essas sessões para que ele possa
né, se familiarizar com o ambiente, com a situação e, posteriormente, ele criar coragem, vamos dizer assim, e subir para falar na tribuna. Justamente a gente está trazendo esse termo aqui, que é o parlamento, né, onde se fala, onde se pronuncia, onde se traz as vozes da comunidade, mas você precisa ter um certo cuidado também do que se vai falar, principalmente no espaço público. Quais são os principais cuidados ou advertências que esse cidadão precisa pensar na hora de elaborar o seu discurso que vai ser colocado aqui no Legislativo? Isso é extremamente importante, porque não basta vir aqui e falar o que ele pensa da forma que ele imagina que ele pode falar. O cidadão é importante que ele prepare um discurso. E ele pode fazer críticas, pode fazer elogios, ele precisa tomar cuidado como ele faz essas críticas. Então, assim, ele reclamar de um serviço mal executado, ele reclamar de um serviço que não foi feito, justo. Quando ele imputa algo ao agente público que deixou de fazer ou fez de uma forma que não lhe agradou, ele precisa tomar cuidado como ele vai imputar isso ao agente público. Então ele pode falar, o serviço foi mal executado, mas ele não vai falar, o agente público é isso ou aquilo, dando adjetivos que depreciem aquela pessoa. Então o cidadão ele precisa ter ciência que, a partir do momento que ele sobe na tribuna para dar voz àquela situação, ele é responsável civil e criminalmente por aquilo que ele fala. Então, dependendo do discurso, se ele imputar algum fato criminoso ao agente público, ele pode responder por aquilo. Os crimes contra as honras, calúnia, injúria e difamação. Se ele, dependendo da fala, ele imputa algo negativo à pessoa e que cabe um dano moral, o agente público pode ingressar com uma ação cobrando dano moral por conta daquela exposição. Então é importante o cidadão vir aqui com a intenção de fato de reclamar ou de elogiar, não de atacar uma pessoa específica, um vereador, um prefeito ou um servidor. Então ele precisa ter a consciência de que aquela atitude dele o coloca numa situação que ele pode ser responsabilizado por aquilo que ele fala. Doutor Bruno, é uma linha muito tênue entre a crítica, a ofensa, a liberdade de opinião e também ferir a legislação. Sim. Quais são as dicas ou os macetes ou os princípios assim, mais importantes que esse cidadão pode colocar em prática para não ferir a legislação? Assim, como eu digo até para os meus alunos, você gostaria de ouvir em relação a você aquilo que você vai falar em relação a outra pessoa? Então, o primeiro juiz da situação é o cidadão. Falar, eu não gostaria de ouvir dessa forma. Então, é a primeira reflexão. O que eu estou falando do agente público é um fato que pode imputar um crime àquela pessoa? É um fato que deprecia aquela pessoa perante a sociedade? Então, esses 3 pontos são extremamente importantes para ele refletir antes de subir à tribuna e falar. Então, faça uma análise. O agente público está sujeito à crítica? Sempre. Então, assim, ele não vai ficar chateado se você falar que o serviço está mal executado, que no hospital não tem medicamento, se a cidade tem mato, se o atendimento junto aos servidores é bem feito, que os servidores são educados, está tudo certo, elogio, crítica. Mas quando foge disso, a execução do serviço público em si, ele precisa tomar muito cuidado para não atingir a moral daquela pessoa. Então, se ele achar que pode acontecer isso, é melhor abster de fazer e não correr o risco. A gente está falando da Tribuna Livre, que é esse espaço aqui no Legislativo, mas o mesmo deve valer, obviamente, para outras situações do dia a dia, inclusive redes sociais. Então, doutor, assim, resumindo, basicamente a dica é se ater aos fatos e não aos julgamentos e adjetivos sobre a pessoa. Exatamente, porque aqui eu falo, a pessoa ser um bom ou ruim ou mau agente público faz parte. Nós escolhemos e temos as nossas avaliações. E quando a pessoa vem aqui, ela vem avaliar o serviço. O vereador ele tem uma base eleitoral em determinado bairro e ele não está indo no bairro. Ele pode vir aqui e falar, vereador, chamar a atenção. Mas ele não pode xingar o vereador, o vereador não vai lá, ele é isso ou aquilo. Então ele está reclamando da atividade que ele se dispôs a desenvolver e não da pessoa. Quando ele vai num ataque pessoal,
aí ele está correndo sério risco de estar infringindo a legislação. Bem, pleno momento que a gente vive das redes sociais em plena atividade e a questão das fake news, muitas vezes os discursos, eles não são informações primárias, ou seja, são informações secundárias que vêm de outros. No caso do uso de uma tribuna livre, de uma participação em uma audiência pública, doutor, como citar essas fontes e como também não cometer nenhum tipo de crime ou ferir a legislação, citando fontes de terceiros, daquelas que até a pessoa que está falando não tem muita certeza do que disse? É importante você trazer isso assim na era e no momento das fake news, né? Então é assim, não é em tudo que você pode acreditar, né? Tem uma fonte concreta, um jornal, um programa de rádio, um programa de televisão, que você de fato tenha visto, ou um fato que você presenciou. Aí você tem condições de falar. Se você ouviu dizer, se alguém te contou, o fulano, beltrano, ciclano, não traga esse tipo de informação, porque você não tem certeza. E se você for confrontado por isso, você corre o risco de não ter como comprovar. Então, para evitar, traga fontes concretas. Eu li no jornal tal, no dia tal. Eu li no site tal, no dia tal. E se puder vir preparado, trazer um print dessa conversa, porque na dúvida ali, se alguém questionar, você tem condições de mostrar, tá aqui, eu imprimi a página. Sim. Então, é importante evitar fontes ocultas, né? Fontes que eu não sei apontar. Então, dessa forma, evite para não correr riscos. Doutor, até aproveitando a sua fala um pouco anterior, você poderia diferenciar para a gente e mostrar para o nosso telespectador esses, talvez, crimes, vou colocar entre aspas, crimes, se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, calúnia, injúria, difamação? Então, são crimes contra a honra, os três, né? Então, quando você imputa fato criminoso à pessoa, então, o fulano roubou alguma coisa. Se você tem prova, existe um inquérito, existe um processo, existe uma condenação? Não, não tem nada. Não, existe uma sentença transitada em julgado em que ele foi condenado. Então você está trazendo um fato que de fato corresponde à verdade. Quando você fala, o fulano fez ou deixou de fazer, você está cometendo um crime. Quando eu exponho a pessoa xingando de alguma forma, o fulano. Então sempre que você atacar a honra da pessoa, você está ali correndo sim. Então assim, pode ser a honra sem estar imputando um fato criminoso, pode ser a honra um xingamento ou uma exposição desnecessária, atribuindo um fato que expõe a pessoa. Então, tome cuidado. Por isso que é importante deixar claro, limite-se ou atenha-se ao serviço, aos fatos, aquilo que ele se dispõe a fazer, e não a pessoa, para não correr risco. Por outro lado, doutor, quando a gente tem cidadãos conscientes, que sabem do seu discurso, vêm aqui e mostram qualidade naquilo que propõem, trazem fatos, né, que são verídicos e argumentos favoráveis até às políticas públicas, como é que a Câmara, que o Legislativo ganha quando tem do outro lado esse cidadão, essa cidadã que se propõe até aqui e traz ideias e propostas com qualidade para casa? Então, é um conjunto, né? O vereador depende da população, a população depende do vereador. Quanto mais consciente o cidadão, quanto mais informação ele tenha, quanto mais concreta seja essa informação, ele pode trazer um ganho para o parlamento. Então, de repente, ele tem uma crítica a um determinado tipo de serviço, mas, por outro lado, ele tem uma possível solução, que traga essa solução, que traga a forma de resolver. Talvez aquele modelo que ele traga não seja o melhor possível, mas é uma ideia que talvez o agente público não tenha pensado. Então, é uma possibilidade de ganho para a cidade de um modo geral. Então, o cidadão está tendo voz, a Câmara abrindo as portas, né, ela faz com que o cidadão se sinta importante e talvez aquela ideia ajude a resolver um problema. Então, é um mecanismo extremamente importante e que todos podem ganhar. Então, o cidadão, quanto mais consciente, mais informado, melhor para todos, né? Então, para o vereador, para o prefeito e, consequentemente, para o município. Fazendo só um apanhado dessa última fala, doutor, ou seja, para o lado de cá do legislativo, dos vereadores do parlamento, isso ajuda a mudar a agenda política, a até complementar políticas públicas.
E do outro lado, para quem está assistindo em casa ou até mesmo aqui na galeria da Câmara, esse cidadão que tem essa voz ativa também pode ser um formador de opinião para influenciar outros grupos? Sim, vem a informação e talvez aquele cidadão em casa, ele se encoraja. Ele tenha uma ideia, talvez ele viu um problema e talvez ele lá na casa dele tenha uma ideia. Então, assim, todos nós assistimos televisão, jornal e falamos, olha, por que será que não faz isso? Não, mas daí são as nossas ideias. Mas será que eu vou ter oportunidade de expor essa ideia? E talvez esse cidadão se encoraje. Falou, nossa, interessante. Ele foi lá, apresentou um ponto crítico e levou uma possível solução. Talvez essa solução, junto com a minha aqui, possa desenvolver melhor. Então, acaba tendo um efeito cascata, vamos dizer assim, né? Um encoraja o outro. E quanto mais informação e quanto mais a população puder se fortalecer dessa forma, ela tem voz. Então, ela tendo voz, ela tem maneiras melhores e mais fáceis de vir reivindicar junto ao poder público, seja junto à Câmara ou seja junto à Prefeitura. E quando a gente fala da nossa realidade, a maioria de nós desconhecemos as leis na prática, às vezes falta conhecimento, às vezes a questão de ser leigo mesmo sobre assuntos. Como é que o cidadão pode se alimentar dia a dia de novas informações, conhecer um pouco mais sobre o regramento jurídico, estar atento às legislações para poder fazer o seu papel de cidadão e, quando tiver espaços como este, por exemplo, colocar ali seus direitos? Então, aqui, o espaço aqui da TV Câmara é um espaço importante para o cidadão ter acesso, né? Então tem o jornal, tem os boletins da Câmara que informam o que acontece na nossa cidade. Então é o primeiro passo, ele querer buscar essas informações. Então, os jornais trazem muitas informações. Hoje, com a internet, nós temos aí diversos sites jurídicos que podem facilitar, uns feitos para a própria população, com linguagem mais simples do que uma linguagem jurídica. Então, um advogado, alguém da área vai ter um entendimento melhor. E tem alguns que são para a população em si. Então, a busca pela informação é extremamente importante. E quanto mais o poder público puder incentivar que essas pessoas procurem essas informações, teremos um crescimento na sociedade e um ganho para a cidade como um todo. E no nosso cenário aqui de Taubaté, talvez da nossa região, doutor, pode ser até um recorte até mais amplo do que isso, quais são os principais direitos ou políticas públicas que os cidadãos estão contestando, indo buscar e que serve de exemplo para a gente trazer para uma tribuna livre, por exemplo? Então, acho que o que eu vejo, os maiores anseios da população é saúde, segurança e educação, né? Então, é importante que essas pessoas não venham só com críticas, que elas procurem formas de melhorar, que tragam ideias, né, e que, além do espaço, né, da Tribuna Livre, que elas possam procurar o vereador que represente ali a sua região e possa levar também, né, os gabinetes são abertos, né, então a pessoa pode vir conversar com os assessores dos vereadores para trazer essas demandas. Então, quanto mais aberta a Casa do Povo, né, quanto mais voz tiver, e não só na tribuna ou nas audiências públicas, mais crescimento, maior envolvimento da população. Então, precisa aumentar esse engajamento, né, porque é muito fácil, cada um ficar reclamando no sofá da sua casa. Ah, não, eu sei que lá eu vou ser bem recebido, eu sei que lá eu vou poder falar. Então, quando ele tiver essa consciência, as coisas começam a mudar. Então, um país só cresce, uma cidade só cresce com esse desenvolvimento conjunto de população e poder público. Bem, a gente está falando do nosso caso aqui, né, da Tribuna Livre, das audiências públicas, de uma casa que está aberta, que é a Casa do Povo, obviamente, mas o nosso programa não se restringe a Taubaté. A nossa audiência aí extrapola os nossos limites aqui municipais. Caso quem esteja assistindo o nosso programa sinta que na sua localidade não tem esse espaço aberto, não tenha essa voz ativa aí na sua região, pode procurar um advogado, quem que ele procura, qual que é o especialista, por onde que ele pode ir para tentar correr atrás dos seus direitos, quando a gente fala de políticas públicas e essa democracia e transparência, acesso à informação. Então, eu acho que assim, se eventualmente alguma
Câmara aqui, né, dos municípios aqui que nós conseguimos atingir não tenha, que a população possa procurar, né, a Câmara da sua cidade e falar, olha, em Taubaté eles têm um espaço em que a população pode falar, pode vir à tribuna e expor o que pensa, reclamar, elogiar, dar sugestão de melhorias. Então, assim, o primeiro passo é tentar abrir as portas da Casa do Povo, de fato, para que o povo tenha voz. Mas nós temos as entidades, né? Nós temos a OAB, que é uma entidade que pode ouvir essas pessoas e levar essas demandas ao poder público. Nós temos a Defensoria Pública, que também está de portas abertas para ouvir a população. Então, assim, esses eu acredito que sejam os principais, né? Às vezes a associação de bairro está lá aberta, né? E é mais fácil, porque talvez ele conheça, eu vou lá na OAB, não conheço ninguém, eu vou na Defensoria, eu não conheço. Mas se eu for na associação de bairro, eu conheço todo mundo, são meus vizinhos. Então talvez seja a primeira porta e o mais fácil para eles conseguirem. E a associação vai ter um canal de comunicação maior para poder ampliar os horizontes dessas pessoas. Doutor, para a gente encerrar o nosso papo, está muito bom aqui, mas infelizmente o nosso tempo é reduzido. Adianta só reclamar em rede social ou precisa tirar os pés lá está sentado no sofá de casa, sair, dar o primeiro passo, vir de forma presencial também, ou resolve só a crítica online? Então, a crítica na rede social, eu falo, às vezes é mais um desabafo da pessoa, né? Ela não tem essa oportunidade de vir e ela precisa falar. Então, assim, ela acaba desabafando de qualquer forma, sem o filtro necessário. E às vezes 5 minutos depois que ela escreveu, que ela já colocou para fora, ela é outra pessoa. Sim. Então, assim, a reclamação na rede social só vai resolver o problema dela momentâneo, de botar para fora o que ela pensa. Então, mas o problema social, vamos dizer assim, em si, não vai ser resolvido, né? Eu não acredito que um agente público vai ler uma crítica numa rede social e vai falar, nossa, vou mudar. Diferente dele vir aqui. Sim. Aqui eu dou uma credibilidade para essa reclamação. Então, ele reclamou na rede social de quem? Ah, do fulano. Mas quem é esse fulano? Então, assim, não muda, né? Talvez o problema pessoal ela resolva, mas o problema maior ela não vai conseguir. Então, o ideal é que ela venha, procure os canais oficiais, legais, para que ela possa expor os pensamentos. Bem, para você que acompanha a programação da TV Câmara Taubaté, aqui na nossa programação, diariamente, você acompanha a nossa agenda com as audiências públicas que nós temos aqui na casa, que é um espaço onde você, cidadão, munícipe, pode participar, deixando a sua opinião. Sempre é uma audiência pública temática com assunto relevante aqui da nossa sociedade. E todas as terças-feiras a gente tem a nossa sessão ordinária a partir das 2 horas da tarde e antes da sessão, bem no comecinho ali, tem o momento da Tribuna Livre, onde os munícipes podem se inscrever também e participar, dando a sua opinião, sugestão, sempre com esse olhar de responsabilidade social. Quero agradecer ao Dr. Bruno Boller pela disponibilidade, mais uma vez vir até a TV Câmara Taubaté, esclarecer para a gente esses assuntos, né, que muitas vezes passam despercebidos no nosso dia a dia, mas que é de extrema importância essa questão da participação cidadã. Não, eu agradeço, parabenizo pelo espaço, né? Pelo espaço da população na tribuna, pelo espaço aqui de poder orientar as pessoas em relação de como proceder junto à tribuna. E agradeço o convite, é sempre um prazer vir aqui conversar com vocês, estou sempre à disposição. Obrigado mais uma vez, doutor, até uma próxima oportunidade, viu? Até, uma boa tarde a todos. Assim encerramos a nossa Hora do Papo desta quinta-feira. A seguir tem informações aqui no Mix. Começam as inscrições para o Enem 2025. Todos os detalhes eu trago a seguir. Fique conectado com a nossa programação. O Mix volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, 29 de maio, aqui na programação da TV Câmara. Mais uma vez, agradecemos a sua companhia aqui conosco na nossa programação e você pode participar do Mix da TV, sugerindo assuntos e pautas para os nossos programas, enviando também as suas perguntas, fazendo elogios e também as suas críticas e, logicamente, nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como você faz tudo isso? Vamos aqui para o nosso telão, que tem os principais canais para você participar da nossa programação. Através do nosso e-mail, tvcamaratte@gmail.com,
Você manda sua crítica, sugestão, opinião e também pode mandar o seu elogio. No youtube.com/TVC Taubaté você assiste ao vivo a nossa programação e também confere as nossas playlists com todos os programas aqui da casa. Tem espaço comunitário, tem prosa, fora da caixa, desbravando Taubaté e por aí vai. No facebook.com/TVC Taubaté você também assiste ao vivo a nossa programação e pode mandar o seu texto, áudio ou vídeo através do WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número 3625-9525. E a Câmara de Taubaté, o Legislativo taubateano, também está presente em várias redes sociais, entre elas o destaque Instagram e o TikTok. E o nosso perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Portanto, você acompanhou aí no nosso telão todos os principais canais para você participar aqui da TV Câmara Taubaté. E dando sequência ao nosso mix desta quinta-feira, dia 29, está na hora de você ficar muito bem informado com os acontecimentos de Taubaté e da nossa região. Está no ar o nosso primeiro giro do Mix de Notícias. E aí nós vamos para o nosso telão para fazer uma atualização para você. Supremo Tribunal Federal confirma lei que exige salas sensoriais para autistas em Taubaté. O Supremo Tribunal Federal decidiu a favor da Câmara de Taubaté e manteve válida a lei que obriga a implantação de salas de integração sensorial para atender pessoas com autismo, TDAH e outros transtornos em locais públicos e privados de grande circulação. O projeto de autoria do vereador Diego Fonseca, do PL, havia sido aprovado pelos vereadores ano passado, mas chegou a ser vetado pelo prefeito, o ex-prefeito José Saldi. A Câmara derrubou o veto e promulgou a lei. Na sequência, a Prefeitura tentou barrar a norma na Justiça, conseguindo uma liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo. Porém, o Supremo derrubou a decisão e validou a lei, com parecer favorável da ministra Carmen Lúcia. A norma obriga espaços como shoppings, estádios, arenas, cinemas, teatros, hospitais, universidades e museus a oferecerem uma sala sensorial, garantindo acolhimento a pessoas com transtorno do espectro autista, TDAH e outros quadros que exigem ambientes adaptados. Em caso de descumprimento, os locais podem ser advertidos e, se houver reincidência, a multa pode chegar a R$11 mil. Apesar da decisão do STF, a lei ainda precisa ser regulamentada pela Prefeitura. Assim que isso ocorrer, os estabelecimentos terão 180 dias para realizar as adequações. As informações completas que você vê aqui no nosso telão são do portal MEON. E agora vamos com outra informação aqui para você no nosso telão, porque tem informação para quem está buscando aí uma vaga na universidade. Começam as inscrições para o Enem 2025. Está aberta a temporada de inscrições para o Enem e é bom correr porque as inscrições vão até o dia 6 de junho, sexta-feira da semana que vem. As provas serão para a maior parte do país, no mês de novembro. Apenas em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, a segunda fase ocorrerá no dia 7 de dezembro por causa da Conferência do Clima, a COP30, que acontece lá na região. Os estudantes podem se inscrever na página do participante. Para os alunos de escola pública inscritos no CadÚnico e nos programas do governo federal, as inscrições são gratuitas. Os demais pagam uma taxa de R$ 85 até o próximo dia 11 de junho. O Enem deste ano volta a ser utilizado para certificar a conclusão do ensino médio ou a proficiência parcial para estudantes maiores de 18 anos. Os participantes que desejam utilizar o exame para esses fins devem indicar essa pretensão ao se inscrever. Para obter o certificado de conclusão do ensino médio, é necessário atingir o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e também obter 500 pontos na redação. Os estudantes devem escolher sobre que idioma será a prova de língua estrangeira. Tem duas opções ali, inglês ou espanhol. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para obtenção do FIES. Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o INEP para aceitarem as notas do exame. O MEC, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP, aplicará as provas, anota aí, nos dias 9 de novembro e também no dia 16 de novembro, nas 27 unidades da Federação. Você acompanha o destaque aqui no nosso telão, é do site Só Notícia Boa.
Ainda nesta edição do Mix, a gente volta com outras informações e os acontecimentos da nossa região, no Mix de Notícias. E chegou a hora do nosso primeiro short, o Boletim Câmara, além das notícias, traz entrevistas com os mais variados temas. O trecho que separamos para você é da entrevista com a doutora Carolina César, que falou sobre saúde do cérebro e do corpo. Vamos ver? Solta o play! Então, isso significa também que algumas mudanças que a gente tem ao longo da vida podem não ser somente mudanças ali de comportamento, tem a ver também com essa questão do cérebro. Sempre. A gente pensar assim, que não tem como eu ter saúde se o meu cérebro não tiver, porque o cérebro é o centro do meu corpo, né? É ele que comanda todas as minhas funções. E, na verdade, a gente vê hoje as pessoas só se preocupando com a saúde cerebral depois dos 60 anos. Raramente a gente vê alguém preocupado antes dos 60 anos. Então, são hábitos que a gente vai ter que mudar. A gente vai ter que ficar preocupado ao longo da nossa vida toda. Então, tem coisas que a gente dá para fazer em todas as faixas etárias. Então, criança e adolescente se empenhar na escolaridade. Adulto de meia idade, adulto jovem de meia idade tem outras preocupações que a gente tem que ter com a saúde de uma forma geral para eu manter o cérebro saudável. Exemplo, cuidar do meu colesterol ruim, tem que estar o mais baixo possível, controle de pressão, de diabetes, porque isso vai começando a aparecer ao longo da nossa vida. Então, isso são coisas que a gente tem que ter cuidado e pensar, sim, na saúde cerebral em todas as faixas etárias. Existe alguma diferença entre o desenvolvimento do cérebro no homem, na mulher ou alguma outra característica? Na verdade, isso é uma coisa que nós mulheres, a gente se gaba de algumas coisas, mas eu acho que a gente se engana um pouquinho. Porque a mulher, qual que é a facilidade que nós mulheres temos? A gente tem a facilidade de mudar o nosso foco de atenção rapidamente. Então, por exemplo, nós estamos conversando de um assunto, a gente muda para outro, vai para outro e depois a gente volta para o primeiro e uma mulher acompanha a outra tranquilamente. Aí um homem fala assim, do que vocês estão falando agora? Porque o homem não consegue flutuar nessa atenção. Então, o homem consegue mais facilmente numa direção. Esse ir e vir de foco atencional para o homem é mais difícil de uma forma geral. Não é uma regra, mas é muito comum que isso aconteça. E a mulher consegue, assim, dividir o foco de atenção. Não é que a gente consegue fazer bem várias coisas simultâneas, porque o cérebro só registra assim como um computador. Se você não clicar na tecla salvar ou não tiver um salvamento automático, o computador não salva o trabalho que você digitou. Agora, o cérebro também não salva se você não prestar atenção. Então, a atenção é fundamental para o nosso aprendizado. E não é que a gente consegue fazer, nós mulheres conseguimos fazer várias coisas simultâneas, é que a gente consegue ir e vir no nosso foco de atenção sustentada, a gente consegue mudar e flutuar entre eles mais facilmente. Aqui também o que ocorre é que a mulher acaba acumulando muitas funções e isso obriga com que ela execute várias funções ao mesmo tempo. Mas então não necessariamente ela está executando perfeitamente ou com 100% da atenção. Se você faz multitarefas simultâneas, alguma você está perdendo, alguma você está deletando ou você não está fazendo bem. Porque é uma coisa de cada vez, é o ideal para o nosso cérebro, porque assim a gente foca, a gente registra. Se eu estou prestando atenção, eu aprendo. Eu não preciso voltar e refazer aquela ação. Porque normalmente, quando a gente faz coisas simultâneas, você fala, eu deixei alguma coisa pendente, ou eu tenho que rever, talvez eu não escrevi direito, ou talvez eu não terminei, ou talvez não guardei aquela coisa no lugar que era para guardar em casa. E aí você tem que voltar e conferir se você fez aquilo direitinho. Então, quantas vezes a gente está, por exemplo, eu estou guardando coisas, objetos em casa, chego e falo assim, nossa, eu guardei? Não lembro de ter guardado, porque você estava fazendo aquilo e você estava pensando em outra coisa. Então, aí você tem que rever onde você guardou. E com relação ao uso de celulares, muita internet, tecnologia, redes sociais, a senhora falou aí do problema da superestimulação quando a gente trata ali das crianças, mas e para nós, o quanto isso é prejudicial? A gente tem o excesso
é sempre prejudicial, né? Até das coisas boas. Então, de uma certa forma, se a gente usar... E hoje a gente usa muito o celular como instrumento de trabalho. Então, você precisa daquilo e você passa, às vezes, muitas horas do seu dia ali. Mas tirando coisas não profissionais e coisas que você não precisa pesquisar, o ideal é você ter um controle de tempo de uso de tela, se você não for um profissional que precise daquilo no seu cotidiano. Então, é necessário que você limite algum tempo, até porque as pessoas hoje perdem muito tempo útil e às vezes vendo futilidades. Então a gente nunca sabe se aquela pessoa está lendo algum artigo que faça, ou fazendo alguma pesquisa que faça, lendo notícia, ou que faça alguma coisa que estimule o cérebro dela a funcionar, ou se de fato é só banalidades e futilidades que, enfim, não tem como filtrar isso em quem usa a rede social. Então, talvez um tempo de tela e principalmente não usar telas antes de dormir, né, na hora de deitar. Esse é um grande conselho. O Boletim Câmara vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, e você pode rever o programa no nosso canal, youtube.com/TVC Taubaté. A seguir, o frio está chegando e a Defesa Civil de Taubaté alerta para queda acentuada de temperatura nos próximos dias. Fique conectado com a nossa programação, que a seguir eu trago todos os detalhes. Não saia daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV nesta quinta-feira, 29 de maio de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E está na hora de você se atualizar mais uma vez aqui no Mix. Está no ar o nosso segundo giro com o Mix de Notícias. E a gente segue para mais um destaque regional. Vamos para o nosso telão, que tem informação importante para você aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E a nossa terceira notícia que chega aqui para você é o seguinte: Taubaté tem inscrições abertas para a Conferência Municipal da Assistência Social. A Prefeitura abre inscrições para a participação na 10ª Conferência Municipal da Assistência Social, que acontece nos dias 24 e 25 de junho. Em 2025, sobre o tema 20 anos do SUAS, Construção, Proteção Social e Resistência, a conferência é uma oportunidade para que a sociedade civil e o poder público possam fortalecer esta política pública que garante o exercício do controle social. Na conferência serão debatidos eixos temáticos que serão divididos em 5 grupos. Um deles é sobre universalização do SUAS, o acesso integral com equidade e respeito às diversidades. Também terá um outro eixo temático sobre aperfeiçoamento contínuo do SUAS, como inovação, gestão e valorização profissional. Tem também um terceiro eixo sobre integração de benefícios e serviços socioassistenciais. Além disso, a conferência vai contar com outros 2 temas centrais. No eixo de número 4, tem a gestão democrática, a informação no SUAS e a comunicação transparente. E, para encerrar, o quinto grupo sobre sustentabilidade financeira e equidade no cofinanciamento do SUAS. A 10ª Conferência Municipal da Assistência Social será realizada nos dias 24 de junho, das 6 da tarde às 9 da noite, e no dia seguinte, no dia 25 de junho, das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde, lá no Centro de Assistência Social Santa Verônica, que fica a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, número 101, aqui no centro de Taubaté. Você acompanhou o destaque aqui no nosso telão, encerrando o nosso mix, é do portal G1 Vale do Paraíba. Amanhã, sexta-feira, a gente volta com outras notícias e informações aqui no Mix, mas antes da gente encerrar o nosso giro, a gente volta para o nosso telão para falar sobre previsão do tempo e essa onda de frio que a gente vai viver aqui na cidade de Taubaté. A Defesa Civil alerta sobre temperaturas amenas nos próximos dias aqui na nossa região. O alerta vale para hoje, dia 29, vale para amanhã também, dia 30, conforme informação emitida pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. Com base em dados do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, uma massa de ar frio avança sobre grande parte do Brasil e deve provocar queda acentuada nas temperaturas, também em Taubaté e nas cidades do Vale do Paraíba.
com efeitos mais severos previstos para as regiões sul e sudeste. O município pode registrar temperaturas mais baixas que o habitual, exigindo atenção especial da população, principalmente de pessoas mais vulneráveis, como crianças e idosos. Diante desse cenário, a Defesa Civil orienta que a população se proteja adequadamente contra o frio, utilizando roupas quentes, mantendo-se hidratada mesmo nos dias mais frios e redobrando os cuidados com a pele ressecada. A recomendação é que os ambientes sejam aquecidos com segurança, evitando o uso de equipamentos improvisados e mantendo ventilação adequada para prevenir acidentes. Sempre que possível, é indicado evitar saídas em horários de temperaturas mais baixas, como no início da manhã e também à noite. O uso de calçados adequados também ajuda a manter a temperatura corporal e protege contra o contato direto com superfícies frias e úmidas. O destaque aí no nosso telão é do portal aqui da Prefeitura de Taubaté. E com essas informações, nós encerramos agora sim o nosso Mix desta quinta-feira. A gente volta amanhã com outras informações e também no Boletim Câmara, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E hoje é quinta-feira, é o nosso encontro aqui semanal para a gente falar da cultura pop voltada para a geração menos 30, que é a geração Z. Então, quem chega mais uma vez aqui no Mix, eu já agradeço a participação e vai contar todos os detalhes aí de mais um assunto importante, é a nossa querida estagiária Viviane Ângelo. Vivi, tudo bom contigo? Seja bem-vinda novamente aqui ao nosso espaço. Fala, Jô! Muito obrigada pela participação. Oi, meus viajantes! Hoje estamos aqui para falar dela, a mulher, o ícone e a roqueira country pop grunge que passou por tudo e chegou no topo. Miley Cyrus! Abre o portal, produção! Ela começou na Disney, virou um ícone da música pop e levou 2 Grammys com Flowers. Flowers, Miley Cyrus! Agora, Miley Cyrus está de volta com Something Beautiful, seu novo álbum visual, que chega no dia 30 de maio. São 13 faixas inéditas, com produção assinada por ela e Sean Everett, num projeto cheio de conceito, emoção e estética marcante. A capa, clicada por Glenn Luchford, mostra Miley deslumbrante em um look vintage da Thierry Mugler, o mesmo usado no clipe de Prelude, já disponível nas plataformas. Inspirado no álbum The Wall, do Pink Floyd, Something Beautiful promete ser uma verdadeira experiência audiovisual. Vem aí mais uma era inesquecível de Miley Cyrus. Para falar desse lançamento mundial e também sobre os detalhes dessa cultura pop relacionada à música, a Vivi vai trazer todos os segredos aqui agora para a gente. Vivi, começando, o que é esse álbum visual aí para a gente entender? Então, um álbum audiovisual é meio explicativo o nome, né? É quando um artista faz vídeo para cada uma das músicas do álbum. Pode ser até contando uma história, cada uma delas em conjunto, ou até clipes independentes, como, por exemplo, a Beyoncé, que fez Lemonade. Também é um álbum audiovisual. E por que a Miley tem essa característica de ter esse ícone para essa geração menos 30, para a geração Z? Quais são as características que marcam a carreira dela? Então, eu acho que seria mais as letras que ela faz, né? Por exemplo, Something Beautiful, ela fala muito sobre encontrar a beleza nos momentos ruins. Então, é mais ou menos ali algumas coisas que a geração Z vive, né? Prelude também, ela fala sobre valorizar os momentos. Então, ela sempre mostra o que é ser humano no meio de um mundo que só vive no automático. Então, ela mostra pra gente viver ao invés de só sobreviver. Ela tem uma base de fãs que acompanha a carreira dela desde lá de trás, né? Então, ela já vem com uma base bem sólida. Sim, sim. Desde quando que ela tá na mídia? Assim, quais são os referenciais antes dela ser cantora? Já faz um tempo já. Ela fez Hannah Montana na Disney, depois Foi aí que ela despontou pro cenário mundial? Isso, foi. Então fez toda a diferença na carreira dela. Tem uma personagem que já marcou Sim. a trajetória dela, né? Vivi, quando a gente está falando de Miley Cyrus e outros artistas que são porta-voz dessa nova geração, o que a gente vê de consumo desse público? Eles estão mudando o consumo de música para a geração Z? Então, geralmente, os jovens, né, a geração Z, a gente consome muito no streaming, né? Então, a gente vai muito nas plataformas, YouTube, enfim, ao invés de CD. A gente
né? A gente não compra mais CD para escutar, a gente só escuta cringe, por... né? É cringe. E como que a música hoje para essa geração mais jovem, né? Também tem a questão de qualidade de vida, de bem-estar. É só um momento de lazer ou impacta outras áreas desses jovens? Então, impacta. Tipo, tem vários artistas que falam sobre temas polêmicos, né? Justamente para se conectar com o público. Então, assim, não é só para se divertir ou para relaxar. É também para mostrar a realidade que a gente vive, né? A gente está falando de Miley Cyrus, né? Falando desse universo relacionado a esse comportamento da música. E a gente tem grandes festivais, a Tomorrowland, a gente tem o Lollapalooza, o Rock in Rio. Você acha que a nossa região carece também de um festival? Seria importante para os jovens, principalmente você que está nessa faixa etária, consumir música? Eu acho que carece, sim. Devia ter mais espaços, né? Para artistas independentes. Eu acho que tinha que ter um apoio maior para artistas independentes, principalmente aqui de Taubaté, né? Porque acho que Taubaté tem muito valor a ser explorado, né? E também acho que projetos em escolas e tudo mais, alguns eventos, né? Que mostrem realmente a música em Taubaté. Ou seja, um festival aqui na nossa região, até mesmo em Taubaté, seria um grande momento, vamos dizer assim, para bombar nesse cenário musical. Sim. Bem, desde semana passada, aqui no Popverso, a gente começou o nosso duelo de gerações. A gente eu trago uma referência, né, de algo do assunto do dia da minha geração, e a Vivi traz a geração atual dela, e a gente tenta aqui fazer o nosso duelo para ver quem acerta e quem erra. Então, como hoje o tema é música, Vivi, eu escolhi aí uma música, uma canção, um pouquinho lá de trás, tem mais de 20 e poucos anos, e eu quero ver se você acerta aí. Vou pedir para a produção soltar o som aí para ver se você acerta. Vamos ver. Você sabe que música é essa? Pera. Vou trazer um cronômetro. Spice Girls, não é? Spice Girls. Muito bem. Eu sei que eu vou errar minha música, eu vou pedir, mas ela acertou. A Spice Girls foi um grupo, né, lá da Inglaterra, formado em 1994 por 5 cantoras que se reuniram, né, entre elas uma das mais famosas é a Victoria Beckham. E elas foram reunidas para cantar esse grupo feminino em um momento, Vivi, em que as boy bands britânicas estavam em alta. Teve um grande momento de auge entre os anos de 1994 e 2001, ali a época, né, que eu era criança, adolescente, e depois teve um retorno triunfal entre 2007 e 2008. Você acertou, tá 2-1 para você, viu? Agora a gente vai ver a minha, né? Vamos ver. Vamos ver se Josivaldo acerta. A chance de eu errar é gigantesca hoje. Não vai saber. Tem uma dica? Olha. É que se eu falar vai ficar muito na cara. Bom, é de fora. É da Coreia. Eu vou chutar o K-pop, mas eu não sei qual que é a banda específica. Posso falar? Pode. É DNA, do BTS. É um grupo de K-pop lá. Só não acertei o grupo, né? Que é um dos mais famosos. Eu sei que tem outro famoso que é o Bluepink? Blue? Não. Blackpink. Então, tá vendo? Não sou tão ruim não aqui. Mas vamos fazer pelo correto aqui, pela justiça, 2-1 para você. A gente continua o nosso placar na semana que vem, aqui no nosso Duelo de Gerações, Vivi. E eu quero saber agora, os telespectadores também, qual que é o tema da próxima semana aqui no Popverso. Semana que vem, a gente tá aqui, quinta-feira, de novo, para falar sobre o Nintendo Switch 2, que vai lançar semana que vem, aqui no Brasil. Ou seja, a gente vai falar mais uma vez da cultura gamer aqui para os nossos jovens, nessa geração menos 30. Vivi, obrigado pela sua participação, mais uma quinta-feira. E missão dada, é missão cumprida? Missão dada, missão cumprida, Jô. Fecha o portal, produção. Portal fechado aqui, quinta-feira que vem a Vivi volta com mais assuntos da geração menos 30. E agora vamos para o nosso último short, o Desbravando Taubaté, o programa que explora os 4 cantos da cidade, mostrando histórias, curiosidades do nosso patrimônio e da cultura aqui do nosso município.
E a nossa equipe esteve ali numa região muito importante, que é o Mirante da Pedra Branca, e a gente conheceu um pouquinho mais sobre a volta da Curva Fria. A gente vai dar uma olhadinha nesse VT na sequência. E depois da gente seguir a Rota dos Tropeiros, passando pela Capela da Menina, conhecendo o Belvedere e também histórias de empreendedores de ecoturismo, Mirra, a gente chegou aqui até a banheirinha, que é um ponto importante aqui na Pedra Branca, né? Muito importante para a história do lugar, que todos nós moradores, os antigos, paravam aqui para que os animais pudessem beber água, se refrescar. É um ponto de parada tropeiro muito importante. E acabou se tornando uma grande atração turística. Quando os ciclistas descobriram a banheirinha, todo ciclista, quando vem a primeira vez, faz o batismo nas águas da banheirinha. Então ficou muito conhecido na região como uma rota de circuito turístico de bicicletas aqui na região. Do ponto da bifurcação, a gente começou a nossa rota até aqui, a gente tem qual quilometragem ou tempo mais ou menos de deslocamento? Vai dar mais ou menos uns 12, 15 quilômetros do asfalto até aqui, fazendo de carro bem tranquilo, na faixa de 20 minutos, meia hora. Então qualquer carro comum pode chegar até aqui, tem até um ponto de apoio muito bom para o turista tradicional, né? Banheiros, alimentação e tal. E daqui para cima eu sugiro que seja feito a pé, que é uma trilha muito bonita, né? E essa água aqui é uma água pura, limpa, pode utilizar, pode beber? Essa água é da nascente do Alto da Pedra Branca. Não tem nada melhor. Então deixa o convite para quando você chegar aqui neste ponto especial, aqui nesse roteiro para Pedra Branca, poder se refrescar, se batizar aqui na banheira e também beber essa água limpa e potável em contato com a natureza. E depois da gente passar pela banheirinha, a gente continua a nossa rota em busca da Pedra Branca. Se vocês observarem aqui do meu lado direito, a gente tem o pico da Pedra Branca, mas pelas condições do local a gente não vai conseguir acessar lá de forma tão fácil. Então nosso objetivo é atingir o Mirantinho, que é aquele ponto aqui à nossa esquerda, que é um dos lugares mais bonitos aqui nessa divisa entre Taubaté e Caçapava. A gente está nessa região aqui, que é o Refúgio da Vida Silvestre, mais ou menos 1.200 metros acima do nível do mar, e a gente chega nessa porteira aqui no sítio Bela Vista. Todo turista que visita o local, é sempre bom respeitar as regras do local. Passando a porteira, é sempre importante deixar, a porteira fechada aqui na propriedade particular, saindo lá do Café da Banheira até aqui. Se você não tem um veículo 4x4, também não precisa se preocupar, que é possível acessar fazendo uma caminhada devagarzinho pela sombra. São mais ou menos 20 minutos até a gente chegar nessa região conhecida como Mirantinho. E a vista que a gente tem daqui é magnífica. A gente consegue ver as cidades de Caçapava, São José dos Campos e também a nossa querida cidade de Taubaté. O Mirra continua aqui comigo, que é morador aqui da região, explicando melhor esse ponto. Aqui, Mirra, a gente está no caminho da Volta Fria ou no caminho da Volta Fria? Tem que ser Volta Fria, que é o R retroflexo do caipira, do bandeirante paulista, né? A Volta Fria, ela tem esse nome porque ela é totalmente sombreada, como vocês vão poder observar, e os animais demoravam um dia exatamente para chegar até aqui. Então eles pernoitavam aqui. E quem vinha do Buquira também pernoitava aqui. Era a Bolsa de Valores do Vale do Paraíba. Os tropeiros combinavam as barganhas, as trocas, os valores nessa região. Recentemente, através de um levantamento de área, a gente achou ferragens antigas, restos de arreamento de tropas, tudo nesse caminho, que é o caminho da Volta Fria, que eu convido você a adentrar e conhecer. Lembrando que esse caminho não é a rota que a gente vai seguir. A gente vai seguir num outro itinerário seguindo o caminho a Pedra Branca, mas aqui também sai lá, né, Mirra? Sim. Essa é uma trilha muito antiga que nós, moradores, falamos que é o caminho velho. Era o caminho mais leve, mais fácil para que os burros pudessem romper a cordilheira no pé da Pedra Branca e ir em direção ao Buquira. Aqui tem um formato de ferradura, era aqui onde esses animais ficavam, como se fosse uma área de descanso, é isso? Exatamente. Pernoitavam 300, 400 animais aqui à noite. Então é uma área extensa, muito sombreada, isso facilita para o animal descansar, e é o único ponto de água
no romper da serra em direção a Minas Gerais. E isso é que fazia a importância do lugar para os tropeiros aqui. E também aqui é chamado de Serra do Palmital, por quê? Então, como a mata está totalmente voltada em direção ao sul, nós temos poucas horas de luz. Um bioma muito propício para o palmito nativo nosso. Por isso que toda essa cordilheira chama Serra do Palmital. Se a gente seguir essa estrada aqui, a antiga estrada dos tropeiros, a gente está indo em direção também à Pedra Branca? Sim, passa do lado da Pedra Branca, transpõe a cordilheira em direção ao município de Monteiro Lobato, que a divisa é bem aqui em cima. Aqui no Mirante tem um marco das 3 fronteiras, que seria Caçapava, Taubaté e Monteiro Lobato. E essa trilha ela vai desaguar na antiga fazenda do Visconde de Tremembé, que fica atualmente no município de Monteiro Lobato. Só para quem está acompanhando nosso programa entender, quando chega aqui nessa volta aqui, né, na volta fria, como o pessoal chama aqui, a gente vai seguir à direita, Pedra Branca, a gente não vai adentrar esse espaço aqui, que é uma área particular e preservada, né? Sim, pode ser visitada, devidamente agendado, com acompanhamento de guias certificados, né? Essa área já faz parte do Refúgio da Vida Silvestre. É uma unidade de conservação muito rara que tem aqui na região. A gente tem que tomar muito cuidado para não causar impacto ambiental, né? Você pode acompanhar a 3ª temporada aqui do nosso programa, que é a temporada de... Melhor dizendo, né? Você pode acompanhar as temporadas de 2023 e 2024 do Desbravando Taubaté no nosso canal do YouTube e em breve a 3ª temporada aqui na nossa programação. Chegamos ao final de mais um Mix da TV e no programa de hoje você viu que o Supremo Tribunal Federal confirmou a lei que exige salas sensoriais para autistas em Taubaté e a Defesa Civil aqui do município alertou para a queda acentuada de temperatura nos próximos dias. Na hora do papo, conversamos com o advogado Bruno Boller sobre o uso da tribuna livre. E no Pop Verso, a nossa estagiária Vivi contou um pouco mais pra gente sobre a música na geração Z. E nos shorts do Desbravando Taubaté, revimos as histórias do Mirante da Pedra Branca agora há pouco e também um recorte sobre o Boletim Câmara com dicas para a saúde do cérebro e do corpo. No programa de amanhã tem a nossa agenda cultural, você fica por dentro dos eventos que vão agitar o seu final de semana aqui em Taubaté. Final de semana que promete ser gelado. E ainda tem também no programa de amanhã os destaques da nossa programação para você que confere a nossa programação aqui da nossa emissora na semana que vem. Continue conectado aqui, muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.